Por favor, vamos à leitura da mensagem. Tá? Então, leitura de ambientação, 133. Verinha, fala mais perto do seu microfone, que está muito baixo. Eu estou no outro computador, o problema é esse. Mas agora melhorou. Então fala mais alto. Então, leitura de ambientação, 133, por Joana de Anjos, pelo Espírito de Joana de Anjos, psicografada por Divaldo Franco. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento passam, não retornam mais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante de modo a aproveitares todas as horas da sua existência carnal. É uma leitura também, como todas as outras, de uma reflexão muito grande para nos mostrar que devemos, na minha visão, não quero. Com muita tranquilidade, aproveitando tudo de bom que a gente possa aprender com sabedoria, porque, como ela mostra, o tempo passa rápido, e uma vez perdido, não tem como voltar atrás. Ela compara com o vento. Então, devemos estar sempre vigilantes e aproveitar as horas de existência o mais possível que pudermos, para que possamos seguir a nossa caminhada com tranquilidade. Obrigado, Verinha. Mais alguém? Então vamos à nossa prece. Boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, nosso guia, nosso mestre, agradecidos primeiramente pela oportunidade de nos reunirmos nessa salinha de estudo para mais uma vez aprimorarmos os nossos conhecimentos da sua doutrina. Permita-nos, Senhor, que possamos absorver o que será estudado na noite de hoje. Que a espiritualidade amiga inspire os nossos oradores, os nossos mestres, e possamos aplicar no nosso dia a dia. Que a tua paz, Senhor Jesus, recaia sobre todos nesta sala, os presentes e os ausentes. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Valdemir, está contigo aí e a Angélica. Nós dois, Angélica. Sim. Bora. Então, vamos começar o capítulo 24. São textos, para começar, sempre textos evangélicos e depois comentários de Kardec. A gente vai lendo parágrafo por parágrafo, se for o caso, versículo por versículo. A gente vai conversando sobre eles. Ok. Pode começar? Por favor. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueiro, porque Jesus fala por parábolas, não vades aos gentios, os sãos não têm necessidade de médico, a coragem da fé, carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Então, vamos começar pelo candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. E tem um. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Item 3. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhe falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías
se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Lembrando aí, né, vamos começar a conversar de que quando Jesus fala de luz, né, a candeia que ele está falando, naturalmente que não é a luz elétrica, ou no tempo dele, a candeia de querosene ou a óleo, enfim. Ele está falando de uma luz do conhecimento. Não ponha a candeia debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo do móvel. Ou seja, você que tem informações, você que tem conhecimento, não guarde esse conhecimento, não guarde essas informações somente para você. Elaine, seu som está aberto. Entendendo que quando Jesus fala aqui de colocar a luz sobre o velador, onde todos vejam, é todos que queiram ver. Ele está falando aqui de conhecimento, de informação. Então, e a doutrina espírita não é proselitista. Nós não vamos sair daqui colocando goela abaixo de ninguém a doutrina espírita. Mas aqueles que querem saber, aqueles que precisam, que querem se informar, sim, cabe a nós, espíritas, cabe a nós, a luz do mundo, que é uma outra fala, ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, cabe à luz do mundo iluminar caminho de todos aqueles que queiram seguir, de todos aqueles que queiram ouvir. Então, esse é um primeiro passo que a gente precisa pensar. Nós somos a luz do mundo. E precisamos, com certeza, trabalhar isso. E ele fala por parábola. Por que ele fala por parábola? Porque aquelas pessoas não entendiam. E ele fala aqui, não entendiam os mistérios, né? Mas eles, sim. Os discípulos, sim, entendiam isso. Mas, mesmo os próprios discípulos de Jesus não entendiam muito bem as suas parábolas. E nós só estudamos hoje essas parábolas, só entendemos hoje essas parábolas de uma maneira mais completa, não é completa plenamente, mas mais completa que entendíamos lá há 2000 anos, em função da chave que a doutrina espírita nos entregou, da senha que a doutrina espírita nos traz, abrindo-nos caminho. Então, o estudo que nós estamos fazendo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o Evangelho de acordo com os ensinos dos Espíritos. E é claro que esse ensino dos Espíritos é o tal, para nós, pelo menos espíritas, é o Consolador prometido. E Jesus disse que viria nos esclarecer, viria clarear as nossas mentes, viria falar de coisas que aquele povo não poderia entender. Então, a doutrina hoje, a doutrina espírita hoje, não tem mistérios. A doutrina não tem parábolas. A doutrina não tem historinhas. Os espíritos são diretos, são práticos, são objetivos. Agora, como eu costumo dizer, e aí eu faço o convite a cada um de nós, esses estudos que nós estamos fazendo, precisamos senti-los, além de entendê-los, precisamos senti-los singularmente. Precisamos sentir como se Jesus estivesse falando para mim. Esse texto que a Angélica acabou de ler é para mim. Ou eu convido a cada um de nós a refletir sobre isso. O estudo é para cada um de nós. E aí vale as questões para a reflexão. Se eu sou a luz do mundo, eu estou colocando a luz no candeeiro? Eu estou colocando a luz no velador? Ou estou colocando a luz debaixo do alqueire?
ou estou escondendo a luz? O que nós estamos fazendo aqui, de certo modo, é expor essa luz. É colocar essa luz no velador, para que todos possam ver. E, felizmente, no meu caso e no caso do Mauro, ainda temos a oportunidade de levar essa luz através da Rádio Rio de Janeiro. Através de uma rádio onde centenas, milhares de pessoas podem ouvir simultaneamente os ensinos de Jesus. Então, agora, falar é muito simples. O que nós precisamos, aí no caso eu e o Mauro especificamente, nós estamos lá e estamos aqui, né, de certa maneira coordenando o estudo, é nos esforçarmos para vivenciar isso. Nós precisamos fazer um esforço grande para vivenciar esses ensinos. Porque conhecer os textos, interpretar os textos, é uma coisa simples. Isso qualquer pessoa com um pouco de conhecimento é capaz de fazer. E não tem uma interpretação errada. É uma interpretação, é uma percepção. Cada vez que a gente lê um texto, a gente vê de uma maneira diferente. Ainda agora eu estava num grupo de estudos e estudamos o capítulo 17 lá do Evangelho. E a menina que fez o estudo, que coordenou o estudo do Evangelho, disse: eu já li esse texto dezenas de vezes, mas hoje entendi desta maneira. Então, a cada vez que a gente lê um texto, entende de maneira diferente, em função da nossa disponibilidade, em função da nossa abertura para o texto, em função dos amigos espirituais que estão conosco, nos orientando. Então, nós vamos entendendo. Então, como estamos, cada um de nós, entendendo esse texto? E aí é cada um pensar consigo mesmo. Como eu estou fazendo para ajudar a colocar essa luz ao alcance de todos? Esse é o objetivo, que a luz alcance a todos. Enquanto estamos a caminho, né? Enquanto estamos aqui, precisamos colocar essa luz onde todos possam se beneficiar dela. Diga, Angélica. Então, Valdenir, eu sempre tive dificuldade em entender essa questão das parábolas, né? Se as pessoas já tinham tanta dificuldade em entendê-lo, não seria mais fácil ele falar direto? Ele utilizava parábola e eu acho muito mais difícil você interpretar uma parábola. E ele responde aqui, né? Como eles não entendem, então porque vendo eles não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. Então, quer dizer, qual a finalidade dele falar em parábola se eles mesmos não entender, compreender, ver? Não, eles Eu não entendo muito bem ele dizer isso, sabe? Uhum. Eles não entendem, não ouvem, não entendem, ouvem, não compreendem, não as parábolas, mas o ensinamento, a essência do ensinamento. E aí, Angélica, lembramos-nos do encontro de Nicodemos com o Cristo. Nicodemos era um doutor da lei do templo. Era o intérprete da Torá. E quando Jesus disse para ele, não se entra no reino dos céus se não nascer de novo, o doutor da lei perguntou, mas eu velho, vou entrar no útero da minha mãe de novo? Como se dá isso? Então, o povo não tinha informação, não tinha grandes informações. Eles entendiam historinhas. E historinhas ele entendia. É claro que a interpretação que eles faziam, ou deixa eu mudar aqui a pessoa, que nós fazíamos àquela época, é uma interpretação diferente da de hoje. Assim como daqui a 100 anos, quando nós formos interpretar novamente essas parábolas, vamos ter outros conhecimentos, outras informações, horizontes mais amplos. Quanto mais elevado formos, em termos morais e intelectuais, maiores as aberturas de interpretações. Para a gente ter uma ideia disso, a gente vê os livros do Emmanuel, esses tijolinhos do Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, enfim, Pão Nosso. Ele pega um versículo e escreve uma página em cima para explicar um versículo. Para explicar uma parábola, a gente escreve um livro. Dependendo da situação, escreve um livro.
tem um livro do Caibar Schutter, né? As Parábolas de Jesus. Um livro só para explicar parábolas. Então, o que eles não entendiam era a essência do estudo. Eles não entendiam essa coisa do reino dos espíritos, do reino dos céus. Tanto é que ele diz, bem-aventurados aqueles humildes, porque herdarão a terra. Mas que terra? Se ele está falando de espírito. Mas se falasse de espírito, eles vão herdar o céu? Não, eu não quero o céu, eu quero a terra prometida. Eu quero sair da escravidão do Egito. Então, eles eram muito materiais. Nós éramos, né? Estamos em reencarnacionistas, então, muito provavelmente estivéssemos lá. Éramos muito materiais. E tínhamos que ser tocados por aquilo que nós víamos. Então, as historinhas eram da ovelha perdida, da dracma perdida, da figueira que secou. Eram todas histórias que as pessoas conheciam. Eram temas que as pessoas conheciam. Por isso ele contava história. E para os discípulos, ele podia falar diretamente. Mas quando falou para o... Meu Deus, sumiu o nome Nicodemos. Nicodemos. Quando falou para Nicodemos, Nicodemos não entendeu, mesmo sendo doutor. Então, hoje, 20 séculos depois, com o advento do Espiritismo, obviamente que nos facilitou muito esse entendimento. Não sei se eu pude te ajudar, Ian. Se não pude, fica à Eu vontade. Sim, queria você somar ajudou. esse bate-papo. Sim, Aqui no item 3, por que Jesus falava por parábolas, e aí a Angélica traz a dúvida, ele responde aqui, ó, porque, na verdade, ele falava para um grupo. Uhum. Falava para um grupo. E ele diz, ó, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, tinha um grupo que foi dado a conhecer. Mas a eles, isso não lhes foi dado. Então, outro grupo que ainda não era o momento deles compreenderem aquela boa nova. E ele continua. Porque aqueles que já têm, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Então, existia um grupo, de fato, que, naquele momento, Jesus não estava preocupado com eles. Tanto é verdade que, quando ele manda os apóstolos, na disseminação da Boa Nova, ele fala: olha, não percam tempo com os gentios, falem para aqueles que estão com o coração pronto. Porque viria depois aquele que faria o trabalho com esses. um tal de Saulo, um tal de Exato. Paulo. E que a linguagem seria outra. Por isso que Jesus traz a explicação da parábola. Aqueles que já estavam com o ouvido pronto entendiam. Não a historinha, entendiam um ensinamento. Então, Aqueles essa que não... historinha aí que resolveu para mim. Não. Tirou minha dúvida, foi a historinha, quando ele falou. Porque a minha dúvida é assim, se a parábola era mais complicada e eles não entendiam, né? Então, agora eu entendi. Ele contava, era uma história mesmo, que eles tinham capacidade de entender na linguagem deles, né? Isso. Mas, Uhum. mesmo dentro dessa história, aquele grupo, que Jesus fala aqui, ó, aquele ali mesmo ouvindo, não vai compreender. Não. Uhum. Né? Porque, naquele momento, Jesus estava preparando um grupo. Depois viria alguém que teria o trabalho de preparar o outro grupo. Uhum. E depois, em terceiro momento, todos esses receberiam a mensagem de Jesus novamente, de forma mais clara, mais aprofundada, que veio agora o advento da doutrina espírita. Então, muitos de nós poderíamos estar compondo um grupo ou outro, tanto faz, né? Porque agora estamos revendo juntos os mesmos ensinos. Eu acho que eu estava lá atrás.
Nós estávamos, Angélica, não se preocupe não, que nós estávamos lá atrás. Com Tanto certeza. é que o nosso compromisso hoje é divulgar. Porque nós não estávamos só no nível, pelo menos eu imagino. Caiu. Por isso, hoje, estamos nos esforçando, mesmo com dificuldades, né? Haja vista lá a Rádio Rio de Janeiro, a dificuldade que ela vive, que ela passa, desde que foi fundada, para divulgar a doutrina espírita. Então, todos esses que estão envolvidos com a rádio, naturalmente, fomos, né? Quem quiser se excluir, fica à vontade, mas eu me incluo, fomos dificultadores, não facilitadores, da divulgação da Boa Nova. Hoje, felizmente, resolvemos mudar de caminho, mudar de rota. Não estava indo para o sul, vamos para o norte. É uma guinada de 180 graus. Felizmente, estamos nesse caminho de divulgar a Boa Nova, agora com a compreensão, com o entendimento, fica bem mais fácil para a gente. Diga, Carlos Santos. Vamos lá. Os discípulos, eles tinham, os apóstolos, eles tinham capacidade do entendimento do que ele falava. Ele sabia que os discípulos entenderiam, né? Então, e algumas pessoas que viram naquela época também absorveram esse conhecimento. Passados aí 2000 anos, a gente continua sendo esse povo aqui, com o coração pesado, ouvidos de não ouvir, porque a mensagem foi dada, nós hoje aqui estamos estudando novamente ela, mas parece que a gente não assimilou tão bem quanto os apóstolos naquele momento. Os apóstolos é aqueles que realmente seguiram os ensinamentos dele. A gente continua com esse coração pesado? Aí, Carlos, é o que eu costumo dizer, da singularidade. Eu não posso dizer que você está com o coração pesado. Mas você... O que dizer a humanidade, a humanidade, a humanidade. Eu entendi a sua fala. Então, como eu convidei no início, o estudo é singular. Então, eu posso olhar para o meu coração e dizer, ele ainda está pesado. Tem uma pessoa que diz, ele ainda está peludo, estou com o coração peludo, ainda estou pensando em atrapalhar, em vingança, em outras situações. Outros, não. Agora, num planeta de expiação e provas, a maioria, segundo a definição lá do capítulo 3 do Evangelho, a maioria dos habitantes de um planeta de expiação e prova estão, sim, nesse nível de ainda ter mais dificuldade do que facilidade. Eu ia dizer mal do que bem. Não gosto muito de mal, mas de ignorância. Ainda ter mais ignorância do que esclarecimento. Ainda ter mais sombra do que luz. Estamos virando essa chave. Estamos mudando aí torcendo essa situação para começar a inverter esse processo do bem e sobrepondo ao mal. Mas, por enquanto, ainda estamos num nível de o mal ainda sobrepor ao bem. Um período de transição, sabemos disso, dificuldade, né? E a gente brinca aqui, normalmente eu brinco às vezes com palestra, o Haroldo também, às vezes, já ouvi o Haroldo falando isso, né? No tempo que o André Luiz escreveu a obra dele, nós tínhamos 2 bilhões de encarnados. Hoje temos 8. Portanto, 6 bilhões de espíritos saíram do plano espiritual para vir para o plano carnal em 70 anos. É um sintoma de que é a última chance, é a oportunidade. Agora, cada um de nós, e aí eu sempre penso dessa maneira, eu penso em mim, eu penso no meu aspecto, não egoisticamente, mas na minha dificuldade, para não pensar ou para não olhar a dificuldade do outro. Agora, pegando num todo, como você disse, expiação e provas, a característica é de mais mal do que bem. Então, estamos mais próximos ainda do atrapalhar do que estamos, de novo, generalizando. Não estou singularizando ninguém. Mas estamos mais próximos do atrapalhar do que do facilitar, do ajudar. Ainda estamos
de novo, generalizando, sem a túnica nupcial, lá da parábola do festim de bodas, que é o bendito coração puro. Ainda agora eu estava conversando no grupo que eu estava participando, o tema estava estudando perdão, lá no livro Missionário da Luz. E um amigo espiritual nos diz, para perdoar, primeiro temos que esvaziar nossos corações da mágoa. Ainda nos magoamos, ainda nos aborrecemos, ainda nos zangamos, ainda queremos torcer o pescoço de alguém que não pensa como a gente, que não sente como a gente, que tem pensamentos diferentes. Isso é uma característica dos mundos de expiação e provas. Mas estamos saindo. E depende de cada um de nós, individualmente, sair dessa situação e se promover. Né? A gente sempre lembra, o doutor Bezerra hoje é um espírito de segunda ordem e é da Terra. Então, se ele foi, cada um de nós pode ir. Claro que com um esforço, com o tempo, e no tempo do Cristo, ele já estava aí trabalhando. Segundo alguns, ele é um substituto do Judas. Ele foi, na época do Cristo, ele foi o substituto, quando Judas deixou de ser discípulo, de ser o discípulo do Cristo, de ser apóstolo. Então, cada um de nós vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso esforço para nós nos transformarmos. Quando eu e você e cada um de nós aqui nos transformarmos, nós vamos melhorar a nossa sociedade. Nós vamos melhorar o nosso planeta. Nós vamos melhorar o universo. Porque estaremos sendo espíritos melhores, mais próximos da luz, ou sendo mais essa luz brilhante do que essa luz do velador, do que a luz debaixo do alqueire. Certo? Não sei se ajudou aí. Se não ajudou, fica à vontade. Sandra, você tinha levantado a mão, baixou de novo, eu respondi ou não precisa mais? Não, eu ia falar realmente, mas eu achei inapropriado porque eu pensei no assunto que o Mauro tocou, da possibilidade, antes da gente começar, óbvio, isso não sei se integra todos os participantes, que talvez ele tivesse, tipo assim, não vou dar ouvido a quem não tem ouvidos para ouvir. São perguntas muito simples. E talvez ele esteja nesse equívoco. E o Mauro já foi mais à frente e viu, poxa, aprende com quem também está querendo saber, né? Desça um pouquinho, atenda a solicitação alheia, aumente a luz do candeeiro, né? Então é só isso. Mas eu resolvi não falar porque não achei pertinente. Botaria o nosso irmão numa situação difícil. Mas acabei falando. Não tem. Fala, É Mauro. interessante, né, o que a Sandra trouxe, como se Jesus estivesse ali fazendo uma distinção. Na verdade, Sim. ele estava cumprindo uma programação, porque Sim. aqueles que ele fala que não estão com o coração pronto eram aqueles que renegavam a mensagem dele, Sim. eram os contrários, né? Então, se perderia muito tempo numa luta inglória, porque até hoje tem gente que simplesmente diz: eu não acredito nisto. Ok, você não E vai não mudar, adianta. você não vai mudar, né? Então você tem que dar tempo ao tempo para que as pessoas, no decorrer da vida, surjam fatos novos que façam com que ela reflita diferente. A mesma coisa aconteceu lá atrás. Jesus teve um tempo muito curto, né, de da mensagem da Boa Nova. Ele foi embora com 33 anos, né? Mas o seu postulado foi curto. Né? Então, ele tinha, e ele sabia da programação, né? Tanto que ela se cumpriu, ele fez, ele trouxe as bases, preparou aqueles que seriam continuadores, né? Principalmente o Saulo, que depois virou Paulo,
que ele seria o grande disseminador da Boa Nova para esse grupo, através das suas cartas, né, por ser uma pessoa conhecida, né, por ser um dos grandes convertidos. Então, ele tinha ali um lastro que permitia com que esse outro grupo, né, desse atenção. E depois, novamente, Jesus sabia do que vinha pela frente. Tanto que ele falou: ó, eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. Então, tudo está dentro do plano. Então, não é uma questão de segregação, é de cumprir etapas e cada um dentro do seu momento. É respeitar, isso é respeito à vontade do à vontade do outro, é respeito do livre-arbítrio. Enquanto eu não. Desculpa. Eu queria falar, não sei se eu ativei. Só para eu concluir, meu Rosemary, só um minutinho. Enquanto o Mauro estava falando, eu me lembrei do livro Há 2000 anos, onde o senador romano vai encontrar com Jesus às escondidas, à noite, para não ser visto, para curar a filha dele, que estava com lepra, a hanseníase, a época era lepra, não sei se era lepra, mas era uma doença de pele, e tudo na época, toda doença de pele era considerada lepra, mas o fato é, o senador vai encontrar com Jesus. E Jesus diz para ele: a sua filha pode ir embora, que sua filha já está curada. Não por você, mas pela sua esposa, pela Lívia, pela mãe da menina. E na conversa, o Jesus diz para ele: senador, está no seu querer me seguir agora ou daqui a milênios. Então, ele respeitando a opinião do senador que não acreditava nele, que vai escondendo, vai encontrar com ele escondido para não ser denegrido. Imagina um senador conversando com um carpinteiro. Ele diz: está no seu querer. Você é livre para me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Daqui a 2000 não. Daqui a milênios. E, efetivamente, 2000 anos depois, está aí o Emmanuel, né, coordenando um trabalho de divulgação, trabalho fantástico do Chico, de divulgação dos ensinamentos de Jesus. Mas foi respeitado o livre-arbítrio do Emmanuel, ou do senador Públio Lentulus, quando ele não quis seguir o Cristo. É exatamente isso. Ele fala: não ide pregar aos gentios. Ele fala para os discípulos, quando ele manda sair de 2 em 2. Mas buscai primeiro as ovelhas transviadas da casa de Israel. É o povo hebreu, que já acreditava num Deus único. Os gentios, todo mundo que não era hebreu, eram idólatras, eram politeístas, idólatras. E Paulo viria, né? O Saulo seria transformado, e Jesus já sabia, obviamente, que ele ia converter o Paulo, para o Paulo fazer esse trabalho. Então, não é uma segregação, não é discriminação, é apenas um respeito ao livre-arbítrio, como ele continua respeitando o nosso livre-arbítrio hoje. Como Kardec nos convoca, nos conclama, Kardec e os espíritos, não sejamos proselitistas. Vamos falar para quem quer ouvir. Se não quiser, muda de canal, muda de sintonia. Em vez de 1400, bota lá qualquer outra emissora. Não precisa ouvir. Mas quem quiser ouvir, e aí é essa situação. Vamos colocar a luz no velador, onde ilumina todo, onde ela possa iluminar todos que querem ser iluminados. Essa é a ideia. Tudo bem, Aurora? Diga, Rosemary. Sim, a Rosemary, por favor. Então, esse texto me fez lembrar assim, vou dar um exemplo, né? Jesus por parábolas e eu a vida, o cotidiano. Meu irmão teve uma vida, já encarnou há mais de 20 anos, ele tinha uma vida totalmente desregrada. E eu frequentava o Humildade e Amor, né? O presidente de lá, na época eu trabalhava com ele era meu chefe mesmo. E ele falou uma coisa assim para mim, que eu fiquei chocada na época, né? Você já se perguntou se o seu irmão quer ser ajudado? Aquilo eu achei na época assim, nossa, falar isso, e eu fazia tratamento com meu irmão e tudo. Realmente, Jesus não vai entrar na cabeça da pessoa, né?
vai perder ali um tempo tremendo e não vai dar em nada, entendeu? Não vai ter semeadura nenhuma. E, dito e feito, não foi. Tem um momento, né? De cada um despertar. E não foi questão de Jesus estava selecionando um outro. Não. É que o tempo dele era pouco, realmente, e o trabalho tinha que ser feito, divulgado. Eu pensei muito nisso, na minha própria história, entendeu? Se eu for falar assim, meu exemplo e o do meu irmão. Mesmo pai, mesma mãe, espíritos diferentes, Obrigado, Rosemary. né? E a gente faz isso ainda hoje, Rosemary. Eu faço isso quase todo dia. Normalmente tem mães me telefonando, me contactando, pedindo para o filho fazer a terapia. Eu sempre pergunto, você já perguntou se seu filho quer fazer terapia? Porque se ele não quiser, não tem terapia. Se ele não quiser, não tem tratamento. Você vai ao médico, o médico te passa um remédio. Se você não tomar o remédio, não tem jeito, não adianta. Então, é vontade, de novo, é vontade de cada um, é livre-arbítrio de cada um. O pai respeita, até porque foi ele que criou. Então, é lei de Deus, a lei da liberdade, do livre-arbítrio, é dele. Então, ele criou e ele respeita plenamente em nós. Tanto é que podemos fazer o que quisermos. Claro que teremos que responder por tudo que fizermos, mas podemos fazer. Nós temos a liberdade de fazer. E o seu amigo lá estava corretíssimo. Você já perguntou ao seu irmão se ele quer ser ajudado? E você acha que a ajuda que você está dando é a que ele quer? A ajuda dele pode ser diferente. Eu quero uma ajuda diferente, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. Aquilo é bom para ele? A gente não sabe. Ou pode até saber, mas tem que respeitar a opinião dele. Tudo bem? O Valdemir, o Mauro estava falando quando a Angélica perguntou aqui do 3, que o Mauro falou que ele estava ensinando para um grupo, né? Está preparando um grupo, né? Que já entendia. Aí você falou que ele já entendia os ensinamentos, não a história. Foi bem. É isso que eu fiquei na dúvida aqui. Não, eles entendiam, eles não tinham capacidade de compreender a essência do ensinamento. Mas a história, não? A historinha fica fácil. A historinha para os professores, especialmente, para professores e evangelizadores, fica muito mais fácil entender uma história do que você ler um texto. Lê uma história, você pega um conto de Humberto de Campos e lê, você não vai lembrar o conto inteiro, as palavras, mas a essência do conto você vai lembrar. Ele fala do julgamento da mulher adúltera, que tinha isso, que tinha aquilo. São contos. A essência, não julgueis, as pessoas ainda não sabiam. Elas sabiam que tinha que... Era olho por olho, dente por dente. Quebrou a minha mão, eu vou lá e corto a mão dele. Então, o que ele disse? Não julgue. Mais tarde, eles vão explicar por que não julgar. Porque nós seremos julgados, porque também somos pecadores, aqui com aspas, por favor, porque também somos responsáveis por equívocos que cometemos. Então, eles entendiam a historinha, mas não entendiam a essência. A essência vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Essa foi a resposta que eu dei para a Sandra. Não sei se Não, tá. Aí agora eu entendi que eu estava meia na dúvida. Agora, só lá no final, quando ele fala, né, porque o coração deste povo se tornou pesado, que era aqueles que renegavam os seus ensinamentos, né? E aqui nesse último aqui ele fala, eu não os cure. Aqui, quando vai terminando, lá no final. Não, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Só eu fiquei meio confusa também, porque eu tenho muitas dificuldades de parábolas também. Tá? De novo, são interpretações. Mas vamos falar de cura. Aí a gente pode até começar com uma pergunta. Jesus curou alguém? Não, ele teve algumas.
O que é que ele dizia sempre? Tua fé te curou. Tua fé te curou. Quem é o seu médico? É você. Quem é o seu curador? É você. Se você não acredita no médico, você não vai no médico. O médico não pode fazer nada. E esses com o coração duro, com os corações endurecidos, não acreditavam nele. Então, por mais que ele tentasse, ele não conseguiria. Tenha lá a história dos 10 leprosos, que ele cura 10 leprosos. Quantos voltaram? Um. O que é que ele diz? Em realidade, um único destes ficou curado. Os outros continuaram com a lepra no perispírito, na alma. Aquele único foi curado. É isso que ele está falando. Eu não vou curar aqueles que não querem ser curados. Lembrando aqui a fala da Rosemary. Eu não vou curar aqueles que não querem ser curados. Aqueles que não acreditam. Eu entendi nesta maneira, tá? É a minha percepção do texto. Se alguém tiver outra diferente, por favor, fique à vontade. Porque a mensagem, eu também concordo com essa visão do Valdemir, porque a mensagem do Cristo, a mensagem é que era o motivo da salvação, né? Então, aqueles que compreendiam e modificavam suas atitudes acabavam sendo aqueles que ficavam curados, né? Além daqueles que estavam programados para que Jesus demonstrasse ser o Filho de Deus, né? O Messias prometido, como está lá no cego de nascença. Então, existiam, de novo, né? Aqueles que estavam dentro do contexto para comprovação de que Jesus era o Messias, e daí, na medida dos encontros, aqueles episódios aconteciam, e existiam aqueles que, se incorporando da mensagem de Jesus e adotando para si uma nova consciência, uma nova atitude, acabavam se modificando e, consequentemente, se curando dos seus males, né? Então, quando Jesus dizia vá, não peques mais, a tua fé te curou, eram pessoas assim. Quando Jesus intervia diretamente, como cego de nascença, como escravo do centurião, né? Diz, não pode ir, seu escravo já está curado, né? O escravo, coitado, poderia até ter a fé dele, mas não teve contato com a mensagem de Jesus, pelo menos não que a história conte, né? Então, existem aqueles que foram, sim, alvo e objeto para que Jesus demonstrasse ser o Messias, e aí foram ações diretas de Jesus, e tiveram aqueles que encontraram também a cura ou a sua libertação dos seus males em função da mensagem de Jesus. E aí é o caso que ele fala aqui, no final. Quando ele diz, para que seu coração não... Aqui, né? Ele diz aqui, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Então, eles não estão ali observando, compreendendo, absorvendo a mensagem de Jesus. Beleza? É esse grupo que ele está falando. Para que seu coração não compreenda, ok? Então, tudo isso é para quê? Uma vez rejeitando a mensagem, isso tudo acontece com a gente. Eu não estou interessado nesse assunto, eu não busco ler nada sobre aquilo. Quando o assunto vem, eu sou o primeiro a negar, não é? Esse é o contexto. E aí ele diz, seu coração não compreenda, e para quê? Tendo se convertido, eu não os cure. Eu, a mensagem. Que Jesus, enquanto potência, ele poderia curar. Ok? Mas como Jesus não atropela o nosso livre-arbítrio, não atropela. Então, se você ainda está nessa posição endurecida, aguardo pacientemente até que você demonstre uma nova atitude.
Entendeu, gente? Entendeu, Maria? É nesse sentido também que eu interpreto essa passagem. E lembrando também, me permita mais uma fala, quando Jesus fala em cura, não é cura de corpos. Isso. Nós não podemos entender cura como cura de corpos. Somente, né? É espírito, é cura de espírito, é cura de mente. O Lázaro, que ele tirou do sepulcro, morreu depois. Adoeceu, sei lá de quê, mas o fato é morreu. A filha de Jairo, que ele tirou lá do sono cataléptico, também morreu. Então, todos faleceram, todos desencarnaram. Corpos vão se decompor em matéria. Até hoje eu tenho muito cuidado com essa palavra cura, dentro do nosso nível. Nós não vamos curar ninguém. Nós vamos tratar sintomas de doenças psíquicas ou biológicas, mas vamos tratar sintomas. A cura é da alma. E a cura não compete a nós, a mim, curar ninguém, mas sim a si próprio trabalhar para se curar. É a autocura. Mas cura da alma e não cura do corpo. Cura do corpo não existe, porque é matéria. Tudo bem? Ainda se lembra onde paramos, Angélica? Item 4. Sim. Item 4. Item 4. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vô-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo o ensino deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Kardec, como sempre, é genial, né? Os textos de Kardec são uma lição à parte, né? Luz demais nos cega. Acho que todos já passamos pela experiência de sair do cinema, especialmente durante o dia, onde temos as pupilas dilatadas e depois, quando temos a luz lá fora, dói a nossa vista. Ela pode cegar. Se nós olharmos para o sol, nós podemos ficar cegos. Então, é exatamente isso que Kardec está dizendo aqui. Jesus sabia disso. E respeitando a capacidade de cada um, do entendimento de cada um, dava-lhes proporcionalmente a capacidade de cada um compreender, assimilar aquilo. Outro exemplo que ele fala da criança. O que é que nós somos em termos espirituais? Ainda hoje. Crianças. Crianças. Nós estamos no segundo estágio evolutivo. Saímos do primitivismo. Foi só isso. Por enquanto, é só isso. No primitivismo, a gente entra no expiação e provas, onde nós estamos. Estamos saindo? Sim, estamos. Mas ainda estamos num planeta de expiação e provas. Portanto, a grande maioria, e aí eu me incluo, tá? Quem quiser se excluir, fique à vontade, mas eu me incluo como um espírito em expiação e provas. Então, crianças. Crianças, eu sou uma criança em termos espirituais.
de novo, sair do estágio do primitivo. E lá no capítulo 11, item 8, não sei se você se lembra disso, tem uma mensagem lá chamada a lei de amor. E quando Lázaro diz que o amor é a essência da doutrina de Jesus. É o sentimento por excelência. E ele diz, o sentimento por excelência é ou são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quanto mais próximo, quanto mais eu estiver primitivo, mais próximo da origem eu estou. Quanto mais instintivo, mais próximo da origem. Então, nós ainda, de uma maneira geral, de novo, né? O doutor Bezerra saiu, então, e muitos outros saíram, né? Mas eu não saí ainda desse segundo estágio. Ainda sou uma criança. Então, Jesus não podia me contar tudo. Mesmo, lembrando de novo, mesmo o doutor da lei, o Nicodemos, não conseguiu entender como se dá o processo de nascer de novo. E Jesus não dava para explicar. Ele deixa as ideias mais ou menos colocadas para serem desenvolvidas ao longo do tempo. As ideias de Jesus são sementes. Nós somos a terra. Precisamos fazer que essa semente germine, floresça, frutifique. Lembrando lá a fala de Paulo quando escreve aos Coríntios, se não estou equivocado. Eu plantei, Apolo regou, mas a colheita é de Deus. Então, a colheita é de Deus. Nem Jesus está esperando minha colheita. A colheita é de Deus. Ele plantou. Plantou. E no caso dele, ele plantou, ele regou, né? Mas a colheita é de Deus. O tempo é de Deus. Então, a gente tem que ter essa ideia. Por isso, Jesus falava por parábola. Por isso, ele contava para a gente historinhas. Historinha da carochinha, que a gente conta para criança. Fábula. Nós não contamos fábula? O carneirinho que falava que ficou, que o lobo veio, brigou com o lobo. Nós contamos historinha para as crianças. Com um fundo moral. As parábolas do Cristo, todas têm um fundo moral. Que ao longo do tempo nós vamos interpretando de maneiras diferentes. Então, a cada reencarnação, digamos assim, ou a cada vez que eu leio um texto, a gente entende de uma maneira diferente. A gente tem uma percepção diferente. Esse texto mesmo do Lázaro, essa lei de amor, eu já li essa lei, eu já li essa mensagem, sei lá, umas 500 vezes. Eu não sei de cor, mesmo lendo 500 vezes. Mas, cada vez que a gente lê, tem uma nuance diferente, tem uma interpretação diferente. A gente vai assimilando aos poucos. Então, por isso, ele falou por parábolas, porque nós ainda não entendíamos, não tínhamos capacidade, como crianças espirituais, não tínhamos capacidade de entender plenamente a fala dele. Então, Valdenir, voltando lá naquele item 1, não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, eu poderia interpretar, ler assim, não se leva a luz do conhecimento àqueles que não querem conhecer, mas sim àqueles que que querem, a fim de que estes possam levar o conhecimento aos outros? É isso? Aqueles que não querem ou aqueles que não podem. Não querem ou não podem. Ou não podem. Porque a minha capacidade de entendimento ainda não é suficiente para entender a história. Como era o caso do Nicodemos. Nicodemos queria saber. O que é que eu posso fazer, então, para nascer de novo? Vai entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos queria saber. Mas ele não tinha condições, ele ainda não podia. O desenvolvimento intelectual dele e espiritual ainda não era o suficiente para entender isso. Então, não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire, diz ele. E Kardec diz, é de se admirar que Jesus fale isso. Ele que falava por parábola, colocando a luz debaixo do alqueire. Mas
ele colocava a luz debaixo do alqueire para aqueles que têm os olhos fechados, para aqueles que têm os corações endurecidos. Então, traga a luz para aqueles que querem e podem assimilar a luz. E esses serão multiplicadores para outros que querem e que podem, sempre querendo e podendo. Porque às vezes a gente quer e não pode. E quando a gente pode, às vezes a gente não quer. Então, sempre é preciso querer e poder entender esse ensinamento de Jesus. O próprio Kardec, Valdenir, lá no Livro dos Médiuns, ele fala sobre os incrédulos. E a gente não deve se ocupar com os incrédulos muito, porque eles têm muitas respostas e vão se julgar assim o suprassumo, o último biscoito do pacote, e não vão entender, né? E fica criando respostas. Então, aí o Kardec fala, é melhor deixar para depois, porque agora eles não vão entender nada, e vamos prosseguir para quem quer entender. É isso que ele quis dizer também, lá no Livro dos Médiuns. Sim, perfeito. Está lá do método, né? Que o Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, dos métodos, né? De conversar com as pessoas sobre doutrina espírita. E Jesus, obviamente, sabedor disso, sabia perfeitamente dosar a quem ele podia dizer. E ele deixou, muitas vezes, historinhas em aberto, além das alterações que, segundo historiadores, foram feitas nos textos evangélicos, textos bíblicos, ao longo do tempo, principalmente na consolidação dos evangelhos atuais. Segundo alguns estudiosos, foi tirada, ou propositadamente, muita coisa que falava de reencarnação foi tirada por interesses políticos, para variar, né? Interesses políticos sempre intermediando a nossa vida. E não estamos criticando porque estávamos lá. De novo, nós somos reencarnacionistas. Então, eu posso ter sido lá o que atrapalhou a época, que trouxe, né, que não queria a reencarnação. Então, entendendo isso, hoje, de novo, à luz da doutrina espírita, fica mais fácil para a gente. Como diz o Bezerra, Jesus é a porta, mas Kardec é a chave. Então, eu preciso da chave para abrir a porta. Kardec é a chave, sendo Jesus a porta. O caminho. Jesus é o caminho, mas Kardec é a chave para a gente chegar a esse caminho. Mauro, acho que vamos parar por aqui, porque é 58, né? 58. Não pode terminar, não? Pode terminar o item 4? Senão vai ter que voltar nele, né? A gente volta, é melhor. A gente volta. É? Não tem problema. Podemos. A gente Hoje são 20. A gente recomeça o item 4 na próxima semana. Hoje são 27? Sim. Segunda, dia 2, dia 3 de setembro. Ok. Obrigada. Obrigado, Valdenir. Obrigado, Angélica, pela condução aí do estudo. Eu que agradeço aí. Obrigado, Angélica. Vamos, então, à nossa prece. Vamos pedir a Mauri. Mauri, faz a nossa prece, querido. Abre seu áudio. Irmãos, digamos assim, então, Paizinho do céu, como nós nos sentimos contentes, Senhor, felizes, não por estarmos ao lado de Jesus, vosso Filho amado, mas, Senhor, por tudo que esse nosso irmão maior nos entrega. Como agora, nesse momento, Paizinho do céu, em que nós nos sentimos tão agraciados, tão gratificados, que talvez seja por Jesus. Nós queiramos de dentro de nós entregar isso tudo a todos aqueles que somos sabedores e sofredores, né? A todos que rondam o nosso arquivo mental durante o dia, da manhã, à tarde, à noite, todos eles. E nós sabemos, Paizinho, que vós sabeis quem são os nossos que nos causam dor e sofrimento e nem sabem.
Então, Paizinho, é com o coração transbordando de alegria, felizes por sabermos que Jesus está ao nosso lado, está nos levando para esse caminho com essa doutrina maravilhosa, é que queremos agradecer, pedir por todos os que se reúnem aqui nesse templo, como esta casa que nos abriga e faz de cada uma dessas casas que estão interligadas nesse momento templos iguaizinhos ao SEAC. Então, Paizinho, dá que consigamos, ainda mais uma vez, merecer o vosso amor, o vosso carinho, para estarmos juntos mais uma vez, a fim de que possamos realmente introduzir para dentro de nós, entronizar mesmo, todos esses ensinamentos do Cristo e não perdermos mais a oportunidade. Então, Paizinho, abençoe a todos esses trabalhadores dessa casa maravilhosa, que é ela que nos abriga realmente, e orgulhosos por estarmos todos juntos. Essa é a felicidade que nós realmente temos que ter. Orgulhosos por estarmos realmente juntos, fazendo o melhor que vós gostarias fizéssemos, junto ao vosso amado Filho. Nós queremos pedir que possamos encerrar essa reunião, carentes de que nós precisamos estarmos juntos na próxima semana, a fim de ganharmos essa estrada do Mestre. Nós sabemos que temos muitos erros, mas é com esse Mestre querido que nós vamos superar todos eles. Em vosso nome, Paizinho, em nome de todos os protetores dessa casa que nos abriga, nós queremos dar por encerrado o estudo dessa noite, um maravilhoso estudo dessa noite. Graças a ti, Paizinho, graças a Jesus. Que assim seja. Obrigado, Mauri, obrigado a todos. Uma semana feliz para todos. E amanhã, lá na rádio, a corrente continua para frente, né? Porque a gente impulsa na Rádio Rio de Janeiro nas nossas redes sociais. Um beijo grande. Encheu o bolo de pergunta. Boa noite, até amanhã. Boa noite.